Queridos amigos, queridos irmãos, são 18 horas, mais um horário de prece no lar de Fabiano de Cristo. Elevemos o nosso pensamento a Deus e agradeçamos por todas as bênçãos que recebemos diariamente, mesmo que às vezes não as percebamos. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o de número 16º e o texto é do item 14, que tem por título Desprendimento dos Bens Terrenos, e nos diz assim: Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica este homem a caridade, dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem um homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que o da terra, e que essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Meus queridos irmãos, um grande ensinamento nos traz este texto. Quantas vezes vemos pessoas abonadas, beneficiadas com grande fortuna,
fazer uso da mesma como forma egoísmo, visando o seu bem-estar, pensando somente em seus descendentes com o receio de deixá-los na penúria. Quantas vezes vemos fortunas deixadas por herança serem dilapidadas pelo mau uso? Quantas desavenças entre herdeiros pela cupidez do dinheiro? Quantos dignatários de enormes fortunas que são incapazes de lançar um olhar ao irmão em desamparo? Quanto poderia ser realizado se destinassem uma mísera parcela destes valores à caridade e ao bem-estar do próximo? Quantos irmãos pedindo ajuda, um mínimo que seja, para comprar um pão? Pensemos, meus irmãos, que nada nesta vida nos pertence, que somos depositários dos bens que Deus nos colocou nas mãos, que quando partirmos desta vida, nem o corpo levaremos. Entretanto, Deus não diz a ninguém que se despoje do que possui e leve uma vida de miséria. Isto seria compreender errado o desprendimento dos bens terrenos. Rejeitar a riqueza quando Deus a concede é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, quanto a utilizarmos com critério. Portanto, meus irmãos, saibamos administrar os bens que fomos beneficiados, pois seremos fiéis depositários das dádivas divinas. Que assim seja.